pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de rotinas trabalhistas e departamento pessoal. Na unidade de hoje, nós vamos falar em processos de desligamento e situações não rotineiras. Então, para quem acompanhou a unidade 1 desse módulo 2, viu que nós falamos em processo de admissão e já falamos de algumas passo a passo, mensal da rotina de departamento pessoal. Hoje a gente aprofunda um pouco mais nesse passo a passo, né, que a gente chama de situações rotineiras, e também fala do desligamento propriamente dito. Então, vamos lá, relembrando, né? Conceito de salário, a gente viu que salário é diferente de remuneração, né? Mas enfim, a salário é a contraprestação ou vantagem concedida em pecúnia ou em utilidade, paga diretamente pelo empregador ao empregado em virtude do contrato de trabalho. Então, se de um lado a gente tem um empregado que coloca o seu tempo à disposição, né, para receber algo em troca do empregador, esse algo em troca é o salário, então é a contraprestação, né? Então, de um lado, o empregado se coloca à disposição, é uma prestação, e o empregador, então, dá o salário como uma espécie de contraprestação. Lembrando sempre que salário mais as vantagens somam-se e a gente dá o nome de remuneração, né? Então, salário é algo menor do que remuneração. Salário e mais algumas verbas tem a nossa remuneração. Algumas observações antes da gente entrar no dia a dia do departamento pessoal. Primeiro, há casos em que a lei vai determinar o pagamento de salário, ainda que nós não tenhamos a prestação dos serviços. Exemplo, o aviso prévio, não trabalhado, os 15 primeiros dias do afastamento de doença durante as férias. Então, vejam bem, se eu tiver uma doença hoje, como é que funciona? Eu vou apresentar um atestado médico para minha empresa, nos 15 primeiros dias, contando o dia atual e mais 14 dias, né? Fechando os 15 primeiros dias, ou eu retorno para o ambiente de trabalho, ou então, se for necessário que eu continue afastada para me recuperar dessa doença, a partir daí o pagamento vai ser feito pelo INSS. Eu vou ser afastada por doença. Esses 15 primeiros dias, quem é que vai pagar o meu salário? A empresa. A empresa vai pagar o meu salário normalmente como se trabalhando eu estivesse, apesar de estar com o atestado, né, de saúde que mostra a minha impossibilidade de trabalho. A partir do 16º dia, pelo tempo que for necessário ficar afastada pelo INSS, aí sim o pagamento vai ser pelo INSS. Nós não teremos pagamento de salário pela empresa. Inclusive, durante esse tempo que o trabalhador fica afastado pelo INSS, o contrato dele de trabalho fica suspenso. Então, essa pessoa ela não vai deixar de existir na folha de pagamento. Vai continuar tendo o nome desse funcionário na folha de pagamento, só que vai estar zerado o valor. Ele não vai nada a receber pela empresa. E aí, uma observação. Se esse afastamento pelo INSS for em virtude de algum acidente de trabalho ou de uma doença que equipara esse acidente de trabalho, durante o tempo de afastamento pelo INSS, a empresa terá que fazer o recolhimento do FGTS. Agora, se nós não estivermos falando em acidente de trabalho ou doença ocupacional que equipara esse acidente de trabalho, durante esse afastamento, a empresa não vai ter custo nenhum. Ela não vai ter que fazer recolhimento de FGTS. A pessoa vai continuar na folha de pagamento, mas vai ficar com a folha de pagamento zerada. Isso não gera nenhum transtorno para o empregador, né? Fica ali, mas não vai ter nenhum ônus, tá? Mas nesses 15 primeiros dias, não. Nesses 15 primeiros dias, o pagamento é feito pela empresa, mesmo que a pessoa não trabalhe. A mesma coisa do aviso prévio, né? Por quê? Porque como é que funciona a demissão? Depende quem pediu demissão ou se foi mandado embora pela empresa. Suponhamos que a empresa mandou embora. Quando a empresa manda embora, ela pode exigir que o trabalhador cumpra o aviso prévio. Então, ele vai continuar trabalhando, sabendo que em X dias estará demitido, isso é o aviso prévio, e aí durante esse tempo ele pode se reorganizar, buscar um novo local de trabalho, né? Ou então vai ter o pagamento indenizado. Então, o empregador decide que aquele funcionário está sendo mandado embora hoje e a partir daquele dia ele não vai mais botar os pés no ambiente de trabalho. O que vai acontecer? Vai ser pago em pecúnia como se ele trabalhasse ainda durante o aviso prévio. Então, ele vai ganhar como se estivesse trabalhando, apesar de ter sido dispensado.
tá? Então, durante esse período, veja bem, ele vai receber um salário e não vai ter nenhuma contraprestação. Mas isso é a exceção à regra, tá? E por que tudo isso é possível? Porque o contrato de trabalho é sinalagmático, né? Ou seja, é no conjunto e não por prestação. É o conjunto do contrato de trabalho. Então, o contrato de trabalho tem inúmeras características. Se for uma dessas características apresentadas, não tem problema, eu vou continuar recebendo o meu salário, tá? Para que a gente possa ver o dia a dia do RH, entendendo como é que se paga cada uma das verbas, a gente tem que começar tendo muito claro qual a jornada de trabalho que aquele trabalhador tem. Por quê? A depender da carga horária de trabalho, ele vai ter um divisor diferente. E é esse divisor que vai gerar todos os cálculos da folha de pagamento. Explico melhor, tá? Primeiro, aonde estão as jornadas possíveis? A Constituição Federal, lá no artigo 7º, apresenta as jornadas possíveis de trabalho. O máximo que nós podemos ter de duração de jornada de trabalho são 8 horas diárias, o que considera 44 horas semanais. Da onde vêm essas 44 horas semanais? O padrão, né? Ou pelo menos vamos dizer assim, Brasil afora, o mais comum, qual é? O trabalhador trabalhar 8 horas de segunda a sexta e mais 4 horas no sábado. Então, 5 dias de 8 horas, né? De segunda a sexta, 5 dias de 8 horas, o que corresponde 40 horas, mais 4 horas no sábado, fechando aí a carga horária de 44 horas semanais. Então, esse entende-se que é o limite da carga horária. Ah, mas eu conheço alguém, ou eu mesmo, trabalho de maneira diferente, trabalho 7 horas e 20 de segunda a sábado. É possível? Claro que é. Isso que eu falei de 5 dias de 8 horas e mais sábado de 4, costuma ser o mais usual, mas nada impede que essas 44 horas semanais sejam ajustadas de uma outra maneira. Por exemplo, 6 dias de 7 horas e 20. Tem outras jornadas de trabalho menor do que isso. Por exemplo, a pessoa que trabalha de segunda a sexta, 6 horas por dia. Nesse caso, a carga horária dela vai ser de 30 horas semanais. Ou a pessoa que trabalha de segunda a sábado, 6 horas por dia. Nesse caso, a carga horária dela vai ser de 36 horas semanais. Então, a gente tem que ver qual é a carga horária semanal, que nunca pode ultrapassar 44 horas. E aí, como é que a gente sabe o divisor? A gente vai multiplicar essa carga horária semanal por 5. E aí a gente fica sabendo qual é o divisor. E a partir disso nós vamos fazer todos os demais cálculos do departamento pessoal. Então, uma carga horária com 44 horas semanais vai gerar um divisor de 220 horas. Isso significa que ela tem uma carga horária de 220 horas mensais. Por que isso é importante? Na hora que eu for pagar hora extra, eu tenho que pagar uma hora, além dessas 220 que ela está fazendo, com um acréscimo. Eu tenho que saber o valor que aquela pessoa ganha por hora, para que eu possa, inclusive, fazer o pagamento com um acréscimo de 50%. Então, uma coisa que sempre vai se perguntar na hora de fazer cálculo é: qual é o divisor? Qual é a carga horária mensal dessa pessoa? Como é que eu sei a carga horária mensal? Pegando a carga horária semanal e multiplicando por 5. Sendo que a carga horária semanal máxima é de 44 horas, tá? Uma coisa importante é nós sabermos a diferença, quando a gente fala em jornada de trabalho, é saber a diferença de intervalo intrajornada para intervalo interjornada. Então, todo trabalhador tem direito a esses dois intervalos, intra e interjornada. Intrajornada é dentro da própria jornada. E interjornada é entre uma e outra. O que é um intervalo intrajornada, ou seja, dentro da própria jornada? É o descanso que a gente tem que ter dentro da nossa jornada, muito conhecido como a famosa hora de almoço, né? Para quem trabalha 8 horas semanais, é comum. Muitas vezes você trabalhar das 8 da manhã ao meio-dia, faz um intervalo do meio-dia às 2, volta às 2, vai até às 18. Esse é o bem padrão, quem trabalha no fuso Brasília, né? Quem trabalha no fuso, que nós estamos no Mato Grosso do Sul, é mais comum das 7 às 11, aí para das 11 à 1 e depois da 1 às 5 da tarde. E essas 2 horas acabam entrando como intervalo intrajornada. Vejam que o intervalo intrajornada, ele não entra na carga horária,
Porque se a gente pegasse, por exemplo, quem trabalha das 7 da manhã às 5 da tarde, fazendo 2 horas de almoço, 2 horas de intervalo, ele entrou às 7 da manhã, até às 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Se nós colocarmos 16 e 17, né? Se nós colocarmos até às 5 da tarde, nós vamos ter 10 horas entre a primeira entrada e a última saída, mas só computa 8 horas. Por quê? Porque 2 horas foi o intervalo intrajornada, que não calcula como hora trabalhada. A mesma essência em quem tem carga horária menor. Suponhamos uma pessoa que trabalhe 6 horas por dia. Tem direito ao intervalo intrajornada? Tem, mas aí não vai ser de 2 horas. O intervalo é de 15 minutos. Esses 15 minutos não vão entrar na jornada. Então, se a pessoa entra às 7 da manhã, trabalha direto até às 10, 7, 8, 9, 10, 3 horas. Aí das 10 às 10h15 faz um intervalo, volta às 10h15, tem mais 3 horas para trabalhar. 10h15 até às 11h15, meio-dia e 15 até 1h15. Então, ela vai entrar a primeira vez no ambiente de trabalho às 7 da manhã, vai sair a última vez às 1h15. Durante esse meio tempo, ela fez 15 minutos de intervalo. Tá tudo certo, ela trabalhou 6 horas. Não teve nenhuma hora extra. Por quê? Porque 15 minutos foi o intervalo intrajornada. Só que existem regras para que eu conceda esse intervalo intrajornada. Que regras são essas? Estão previstas na CLT. Depende o tempo de jornada do intervalo intrajornada conforme o tempo da minha jornada. Então tá lá. Para quem trabalha até 4 horas por dia, não tem direito a intervalo intrajornada. Para quem trabalha mais do que 4 horas, mas até 6 horas, tem direito a 15 minutos de intervalo intrajornada. E para quem trabalha mais de 6 horas, tem direito a um intervalo que pode ser entre 1 hora e 2 horas. Mas cuidado quando a gente diz entre 1 hora e 2 horas. Não é assim, um dia eu vou fazer 1 hora, no outro dia eu vou fazer 1h30, depois eu vou fazer 2 horas. Não. É definido. É 1 hora? Vai ser sempre 1 hora. É 2 horas? Todo dia 2 horas. Não é ao bel prazer do funcionário, né? Há uma definição e isso vale para todos os dias. O que a gente, enquanto departamento pessoal, não pode é conceder menos do que 1 hora de intervalo intrajornada, nem mais de 2 horas de intervalo intrajornada. Então tem que ser algo entre 1 e 2 horas, uma vez definido no contrato, isso vai acontecer todos os dias. E esse intervalo, esse tempo de intervalo intrajornada não computa na jornada diária, tá? Porque a pessoa faz o que ela quer. O que a gente... Eu falei há uns minutos atrás, né, sobre a hora do almoço, né? Mas, na verdade, a pessoa faz o que ela bem entender no intervalo dela, né? Então, por isso que é intervalo intrajornada que não computa na jornada de trabalho. Normalmente, a pessoa almoça nesse horário perto do meio-dia. Mas se ela quiser fazer outra coisa, descansar, sei lá, ir para academia, ela faz o que ela bem entender. O intervalo é dela, essas horas são dela. Essas horas não computam dentro da jornada de trabalho. Ou seja, tá tudo certo. Outra regra é do intervalo interjornada. O que a CLT vai nos dizer? Que entre uma jornada e outra, a pessoa tem que ter, no mínimo, 11 horas de descanso. A linha de raciocínio é, eu não posso trabalhar um dia até meia-noite e no outro dia, às 8 da manhã, estou trabalhando de novo. Eu não tive um tempo mínimo para ter o descanso. Então, há necessidade de um intervalo mínimo de 11 horas de jornada. Ou seja, entre a minha saída do ambiente de trabalho e o meu retorno, eu tenho que ter um tempo mínimo para descanso, que a lei entende que é 11 horas. Um outro conceito importante quando a gente fala em jornada de trabalho é a questão das horas extras. Hora extra. Então, esse é um outro conceito, pessoal, de hora extra. Então, quando eu trabalho além da minha carga horária normal, ou seja, eu trabalho horas a mais do que aquilo que foi contratado, eu tenho que receber a mais por isso. Então, suponhamos que meu horário de trabalho, eu veja que a minha hora corresponde a R$10. Então, considerando o meu salário e a minha carga horária, eu ganho R$10 por hora, tá? Quando eu trabalhar no horário além, eu vou ter que ganhar no mínimo R$15 essa hora. Por quê? Porque R$10 do valor da minha hora mais 50%, que nesse caso vai ser R$5, né? Por isso, R$15 eu vou ter que ganhar a cada hora extra, além do meu contrato. Mas, gente, eu tô falando desses R$15 saindo do pressuposto que a pessoa ganha R$10 a hora. Obviamente que se ela ganhar mais, a gente vai ter que fazer o cálculo, né? Aí é bem coisa de professor de direito que gosta de todos os números redondinhos, né? Então,
ser R$10, a gente vai ter que pagar no mínimo R$15 para a pessoa, que é o valor da hora extra, certo? Aqui tem até um exemplo, tá? Então, fiz aqui uma carga horária. A pessoa trabalha 44 horas semanais, o padrão, de segunda a sexta-feira, 8 horas por dia, e sábado, 4 horas. Ou seja, ela trabalha 44 horas na semana. Isso significa que ela tem um divisor de 220 horas mensais. Suponhamos, aqui no meu exemplo, que o salário dela seja 2.200. Por que eu fiz isso? Porque se eu tenho um salário de R$2.200, dividir por 220 horas mensais, eu vejo que o valor da hora dela é R$10, tá? Se o salário fosse 4.400, eu ia pegar 4.400, dividir pelas 222 e ia encontrar que o valor da hora dela é R$20, tá? Então, basicamente, eu tenho que ver qual que foi o salário base. E aí, por isso que a gente estudou na aula passada que salário base é diferente de remuneração. Então, eu vou pegar o valor do salário, não da remuneração, não dos adicionais. Eu vou pegar o salário base. O salário base é 2.200? Ok. Qual é o divisor dela? Ou seja, quantas horas mensais essa pessoa faz? Vou pegar quantidade de horas semanais e multiplicar por 5. Vejo que o divisor é 220, que é o mais comum. Mas, por exemplo, se ela trabalhar 6 horas de segunda a sexta-feira, ela teria uma carga horária semanal de 36 horas. Qual seria o divisor dela? 36 vezes 5 vai me dar 180. Eu utilizaria como base de cálculo o divisor de 180. Nesse caso, do meu exemplo, o divisor é 220, porque é 44 horas semanais. Então, eu pego o salário base dela, 2.200, divido por 220, eu vou encontrar o valor de R$10 a hora. Suponhamos que no mês ela fez 10 horas extras. Quanto que eu vou pagar para ela? Bom, se o valor da hora dela é 10, eu tenho que pagar cada hora extra que ela fez, eu tenho que pagar o valor da hora acrescido de 50%. Isso significa que a cada uma hora extra dela, eu vou ter que pagar R$15, porque é o R$10 da hora extra, mais o adicional de 50%, ou seja, mais R$5. Então, eu tenho um montante de R$15. Se ela fez 10 horas extras, 10 vezes 15, pagaria R$150 de hora extra. Mas é só isso que eu tenho que pagar? Não. Por quê? Porque toda vez que eu tenho uma verba variável no mês, eu tenho que acrescentar o DSR, que é o descanso semanal remunerado. Da onde sai isso? Simples, gente. Dentro das minhas 220 horas mensais, já tem o meu período de descanso, que normalmente é domingo, mas a lei não obriga que seja todo domingo. A lei obriga que a gente tenha, no mínimo, 24 horas seguidas de descanso por semana. Ou seja, no mínimo, um dia por semana tem que ter o descanso. Pelo menos uma vez por mês, esse descanso tem que ser no domingo, certo? Então, dentro das minhas 220 horas, já está computado o valor do meu descanso. Por isso que a gente pega aquela carga horária semanal e multiplica por 5, justamente para ter aí dentro já o descanso, tá? Só que no momento que eu recebo uma verba extra, como é o caso da hora extra, eu tenho que fazer uma média, porque o valor do meu descanso também tem que aumentar. E isso não está pago com base, o meu descanso já está computado nas minhas 220 horas mensais, considerando o meu salário base. Se eu tive uma verba a mais, o meu descanso também tem que aumentar. Então, essa é a diferença que vai ser paga. E é essa diferença que a gente dá o nome de DSR, que é o descanso semanal remunerado. Mas isso é só sobre as verbas adicionais, porque sobre o salário base já está no valor do salário base, entende? Então, como é que eu pego? Eu vou pegar todas essas verbas extras e vou dividir pelos dias úteis e multiplicar pelos dias não úteis. Então, eu teria que pegar esses R$150, dividir pela quantidade de dias úteis daquele mês que eu estou pagando, né? O salário, suponhamos que eu esteja pagando salário em outubro. Vou pegar o meu calendário de outubro, vou ver quantos dias úteis tem em outubro, vou pegar os 150, vou dividir pela quantidade de dias úteis de outubro, suponhamos que sejam 26 dias, e vou multiplicar pelos dias não úteis, por 4. Então, eu tenho que pegar e ver o que é dias não úteis, domingos e feriados, tá? Então, eu sempre tenho que olhar com base no calendário, tá?
e aí eu vou ter o DSR, que sempre vai ser um valor menor, obviamente, do que esse valor de hora extra. Sempre que eu tenho uma variável, eu tenho que calcular o descanso semanal remunerado. E adicional noturno? É outra verba que nós temos com muita frequência. O que é adicional noturno? A gente também falou na última aula que é todo o trabalho compreendido das 10 horas da noite, das 22 horas, até as 5 da manhã. E quem trabalha nesse horário tem que ganhar um percentual a mais. E esse percentual, no mínimo, tem que ser de 20%. Então, as horas trabalhadas em adicional noturno, elas valem mais. Por que elas valem mais? Bom, aí tem uma explicação que às vezes é meio difícil de se ouvir, assim, principalmente para quem trabalha nesse horário. Basicamente, gente, a linha de raciocínio é que depois das 10 da noite, o corpo, ele, biologicamente, começa a trabalhar para ir para o descanso. Quando você trabalha, você estaria dando uma contra-ordem. Então, naturalmente, a partir das 10 da noite, o corpo já começa a entrar em um compasso, vamos dizer assim, de espera para descanso. No momento que você está trabalhando, você está dando uma contra-ordem para ele. Em vez dele seguir o ritmo natural dele de entrar em descanso, você está movimentando ele e está fazendo com que ele trabalhe, às vezes, na alta potência, né? Vamos dizer assim. E então, quando você faz isso, de uma certa maneira, você tem um desgaste, vamos dizer, maior desse seu corpo. Então, para compensar esse desgaste com a sua saúde, se paga um adicional sobre isso, tá? E esse adicional no percentual de 20%. Por que eu digo que é triste? Porque uma vez estava explicando isso, um aluno disse, então, professora, quer dizer que eles estão pagando porque eu vou morrer mais cedo, porque eu estou dando um desgaste maior, então eu vou morrer mais cedo. Então é uma maneira de compensar. Eu digo, nossa, que coisa triste pensar assim, mas não deixa de ter uma razão, vamos dizer assim, né? Mas claro que biologicamente, né, quem é da área da medicina, da biologia, talvez saiba explicar melhor, mas de maneira geral, para o direito, é assim que funciona, né? Então há um desgaste maior e por isso você vai receber um valor maior por isso, tá bom? 20%. Só que ainda tem mais uma característica. A hora noturna, ela é reduzida. Então, você ganha um percentual de 20% e a hora vale mais. Como assim? A cada 52 minutos e 30 segundos que passou no relógio, você ganha como se fosse uma hora. Então, dentro das 22 às 5 da manhã, passou 52 minutos e 30 segundos no relógio, você ganha como se fosse 60 minutos, uma hora cheia. Por que 52 e 30? Se você fizer um cálculo inverso, você vai chegar nisso. Por quê? Se a gente fizer das 22 às 5, vamos lá, das 22 até as 23, até a meia-noite, até 1, 2, 3, 4, 5, deu 7 horas, né? Passaram 7 horas no relógio, das 22 até as 5, passou 7 horas no relógio. Mas você ganha como se fosse 8 horas. Por quê? Porque a cada vez que passar 52 minutos e 30 segundos no relógio, você ganha como se fosse uma hora. Passou 7 horas no relógio, você ganha 8 horas. Vocês fizeram os cálculos aí, regrinha de 3 básica, vocês vão encontrar esses números, tá? Por isso que a hora é reduzida. E ainda com um plus de 20%. Então, se a sua hora vale R$10, você vai ganhar a cada hora noturna um plus de R$2. Só que aqui tem que cuidar, é diferente da hora extra, porque da hora extra você vai ganhar R$15. Suponhamos que é às 10, o mesmo valor a hora, tá? R$10. Por que você vai ganhar 15 na hora extra e no adicional noturno você vai ganhar 2? Que diferença? Mas por quê? Porque a hora extra é além daquilo que você já trabalhou. Então aquela hora não tá paga. Não tá dentro das tuas 220 mensais. Então, o empregador vai ter que pagar os R$10 dela acrescido de 50%, que é R$5. Por isso, 15. No adicional noturno, a sua hora de adicional noturno, a hora do trabalho, já está paga no salário. O que o empregador vai ter que pagar é um plus, que é de 20% da hora. Se o teu valor da tua hora é R$10, ele vai ter que pagar R$2 de adicional noturno a cada hora que você trabalhou. Então, suponhamos que todo dia você sai do trabalho às 22 horas e 52 minutos. Você, por dia, tem direito a 1 hora de adicional noturno. É isso que vai ser pago, essa 1 hora de adicional noturno, porque o teu horário já é até entre isso. Ah, mas e se o meu horário de trabalho era até às 10 da noite e eu fiquei até às 23? Bom, aí claro que essa hora extra, porque daí é uma hora extra, você deveria ter saído às 22 e você saiu às 23, você tem que ganhar 1 hora extra,
que é uma hora extra noturna. Então, você vai ganhar a hora extra mais o adicional noturno sobre esta hora extra. Aí são 2 adicionais, mas é por uma questão peculiar, porque era extra e ainda tinha o adicional noturno. E sempre que você ganha adicional noturno, você também tem que ganhar o descanso semanal remunerado, a mesma linha de raciocínio que nós tivemos na hora extra. É um valor a mais, isso não está computado no teu salário base, então você tem que ganhar o DSR, que eu calculo da mesma forma que eu calculo o DSR da hora extra. Pega o valor que eu tinha ganho de adicional noturno, divido pelos dias úteis, multiplico pelos não úteis, o resultado disso é o seu DSR noturno. Para saber quantos dias úteis e quantos dias não úteis, tem que ver o mês que está sendo pago, mês de referência, e verificar no calendário quantos dias úteis e quantos dias não úteis. Uma outra verba que nós temos direito a receber enquanto trabalhadores, né, seletistas, é a gratificação natalina, que é um nome bonito para aquilo que nós conhecemos normalmente como 13º salário, né? Às vezes a gente nem fala 13º salário, a gente só fala caiu o 13º, né? Mas o que significa esse caiu o 13º? É o nosso direito à gratificação natalina, tá? Eu tenho direito a receber ela cada vez que eu trabalho no mínimo 15 dias do mês. Então, se eu começo a trabalhar no mês no dia 14 e trabalho até o dia 30, então fui admitida no dia 14, eu vou ter direito a 1/12 referente ao 13º daquele mês? Sim. Por quê? Porque eu trabalhei 16 dias. Se eu tivesse sido admitida no dia 16 daquele mês, eu vou trabalhar menos do que 15 dias, eu vou trabalhar só 14 dias. Isso significa que eu não vou ter direito a 1/12 da gratificação natalina correspondente àquele mês. Por isso que dificilmente empresa contrata funcionário no dia 14. Se contrata até o dia 10 normalmente e depois do dia 20. Por quê? Por causa desses cálculos, tá? Ah, que pouquinho, professora, vai ser 1/12. Mas uma empresa aí pensa de 1.000, 2.000 funcionários, pode ter uma diferença brutal na folha de pagamento, tá? Então, cada vez que eu trabalhei mais do que 15 dias no mês, eu tenho direito a ganhar 1/12 de 13º salário. Se eu trabalhei o ano todo, eu vou ganhar 12/12, ou seja, 1/10 salário inteiro, tá? O valor do 13º salário é o valor da remuneração percebida em dezembro. O que significa? Se eu fui contratada em janeiro, 1º de janeiro comecei a trabalhar como auxiliar administrativa, ganhava lá R$2.000 por mês. Janeiro, fevereiro, março, 2.000 todos os meses, até dezembro. Dia 1º de dezembro me promoveram. De auxiliar administrativo, eu passei a ser supervisora administrativa. E o meu salário passou de R$2.000 para R$4.000. Qual o valor do meu 13º? Vai ser R$4.000, não vai ser só 2.000. Ah, mas eu fiquei 11 meses, dos 12, 11 meses ganhando 2.000. Sim, mas a lei determina que o 13º tenha que ser do valor do salário do mês de dezembro. Então, eu vou receber R$4.000 de 13º salário. E aqui, de novo, porque em empresas maiores é muito difícil alguém ser promovido em dezembro. Se promove até novembro, ou então passa-se para promover em janeiro, justamente para não dar essa discrepância de valores na hora de pagar o 13º, tá? É a lei, né? Sabendo aí manejar isso, não é nada ilegal fazer, ter esses cuidados na hora de pensar em departamento pessoal. Pode ser um pouco cruel, mas ilegal não é. Talvez um pouco insensível também, não sei, vocês acham, né? Mas ilegal não é, certo? Uma coisa importante, o 13º ele tem que ser pago, pode ser pago em 2 parcelas, sendo que a primeira tem que ser paga até o dia 30 de novembro, posso pagar antes, tem gente que paga junto com as férias, antecipa, não tem problema, a lei fala até 30 de novembro, e a segunda parcela até 20 de dezembro. Aí como é que ficaria nesse caso, né? A pessoa recebeu lá em 30 de novembro, baseado, né, a metade do 13º salário, recebeu R$1.000, porque o salário dela era 2.000, aí em dezembro subiu de 2.000 para 4.000 o salário, como é que vai funcionar? Simples. Na segunda parcela se faz o devido ajuste, né? Na segunda parcela vai se basear em 4.000, já pagou R$1.000. Na primeira parcela a diferença seria 3.000. Claro que aqui um cálculo sem o devido desconto, né? A gente sabe que tem os descontos legais, né? Aí essa é a folha de pagamento.
Atenção para FGTS, INSS e Imposto de Renda, tá? São 3 siglas que normalmente tem nos contra-cheques, é importante a gente saber diferenciar, né? O FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, é um crédito do trabalhador, ou seja, a empresa paga 8%. Então, ela vê qual que é o valor da remuneração daquele trabalhador naquele mês e o correspondente a 8% dessa remuneração o empregador vai depositar no FGTS, nessa conta vinculada para o trabalhador, que ele vai sacar sempre que tiver em uma situação daquelas previstas em lei, ou seja, quando ele é demitido, ele pode sacar esse valor, ele pode sacar esse valor se ele for comprar a casa própria, enfim, né? O INSS é o valor que a gente paga para a Previdência Social. O empregador paga uma parte e o trabalhador paga outra. Por isso que nós temos descontos do INSS todo mês na folha de pagamento do trabalhador. Por quê? Porque ele também tem que contribuir para o INSS. Além do INSS que o empregador paga, o trabalhador também paga. Por isso que o empregador desconta e repassa para o INSS. Inclusive, se o empregador descontar e não repassar para o INSS, isto é crime previdenciário, tá? E o imposto de renda é todo mundo que ganha, conforme a tabela, né? Um valor um pouquinho mais alto. Né? Isso todo ano vai mudando, ou pelo menos deveria atualizar a tabela todo ano, e quem ganha mais do que aquilo também tem que pagar imposto de renda. O empregador tem que descontar, reter na fonte e repassar, então, tá? Então, aí são descontos que o patrão faz de INSS e imposto de renda, mas ele é só o intermediário, ele desconta e repassa para o fisco, né? Não fica nada com o chefe, mas muitas vezes a pessoa fica brava com o chefe que o desconto está sendo alto, mas nisso não tem que reclamar para o patrão, né? São outras questões. Aqui eu trouxe a tabela, tá? A tabela atualizada em maio de 2023, todo ano isso atualiza, tá? Então sempre a gente tem que olhar para ver qual é o valor atualizado. Então, a pessoa que ganha até 1.320, ela tem um desconto de 7,5%, né, de imposto de INSS, 7,5% de tudo que ela ganha. Quem ganha entre 1.320 até 2.571,29 vai descontar 9% do INSS. Aí, para fazer o cálculo, tem que deduzir. Então, a gente pega 9% do valor que a pessoa ganha, o resultado deduz aqui 19,80, que é esse valor aqui de isenção, né? Então, já está calculado. Aqui, depois, a alíquota passa a ser de 12% e uma dedução um pouquinho maior. Depois, a alíquota maior que nós temos, CLT, porque esse servidor público é tudo diferente, é de 14%, deduzindo aqui R$ 174,00. O teto de desconto é R$ 876,95, tá? Então, sempre tem um teto, mais do que isso ninguém paga de INSS, que é o valor máximo, porque nós temos esse teto de 7.507,49, que é o teto da Previdência. Quando a gente for se aposentar, ninguém vai ganhar mais do que esse valor. Mas tem lógica o sistema. Ninguém ganha mais do que isso, mas também ninguém desconta um valor acima disso. Assim como se a gente precisar do auxílio-doença, nós também não vamos ganhar mais do que 7.500. Então, eu posso ter uma folha de pagamento e ganhar R$ 20.000 por mês, eu vou descontar de INSS R$ 876,00. Na hora de calcular minha aposentadoria, o que vai ser levado em conta? O salário de 20 mil? Não, o salário de contribuição, que é esse 7.507. Então, para fins do INSS e da Previdência, é como se eu ganhasse R$ 7.507 e não os 20 mil que estão na minha folha. Então, eu deduzo, eu pago imposto sobre 7 mil, mas também os meus benefícios depois vão ser calculados com base em 7 mil, tá? Podemos achar justo ou injusto, mas, né, temos que admitir que existe uma coerência em cima disso, né? Nós temos ainda o direito a férias, tá? Todo mundo tem direito a um mês de férias, tá? Atenção, é um ato exclusivo do empregador, isto é, o empregado não tem faculdade de escolher o prazo. Quem vai dizer o mês que a pessoa vai usufruir de férias é o empregador. Na prática, né, gente, por uma política das empresas, normalmente tenta se ajustar da melhor maneira para que todo mundo fique feliz, né? Até para não gerar uma briga. Mas no que está na lei, o empregador pode decidir, desde que ele avise com 30 dias de antecedência. Então, ele poderia, daqui a 30 dias, olhar para ti e dizer, você está saindo de férias. Não está fazendo nada errado. Vamos combinar, né, que enquanto política de RH é um pouco complexo, porque a pessoa não teve tempo de se programar, enfim, pode gerar um descontentamento, mas ilegal não é, tá? Esse período é computado como período trabalhado para efeitos de aposentadoria depois. Atenção!
Férias geram um período aquisitivo e um período concessivo. Período aquisitivo é o período que eu tenho que trabalhar para ter direito às férias. A cada 12 meses, eu tenho um período aquisitivo, eu adquiri. Depois, eu tenho o período concessivo. Uma vez que acabou meu período aquisitivo, acabou hoje meu período aquisitivo, amanhã começa o meu período concessivo. De amanhã até um ano depois, até 12 meses, é o período que eu tenho para ter essas férias concedidas. O patrão pode conceder em qualquer dia. Então, hoje acabou meu período aquisitivo, amanhã começa o meu período concessivo. Pelos próximos 12 meses, contado de amanhã, o patrão pode escolher os 30 dias que ele quiser para que eu usufrua do meu período de férias. Como eu disse, o bom senso, assim, de bom tom, conversar antes para que tudo fique combinadinho, né? Mas o patrão que pode escolher a data, certo? E se eu faltar muito durante o meu período aquisitivo, eu não tenho direito à totalidade das minhas férias. Então, quando a gente falta, a gente tem o desconto no mês, porque afinal de contas eu faltei, é uma falta, né? Claro que aqui eu tô falando das faltas injustificadas. Se eu faltei porque eu tive atestado médico, é uma falta justificada, não tem um desconto no meu salário e nem vai influenciar em nada das minhas férias. Eu tô falando em faltas injustificadas. E aqui uma observação: a CLT diz o que é falta justificada ou não. Porque às vezes, eu tive um problema de família, é uma falta justificada. Não, para a CLT seria uma falta injustificada. É falta justificada o quê? Doação de sangue. É falta justificada atestado médico. É falta justificada casamento. É falta justificada falecimento na família. Tá? Então tem lá a lista do que é justificado. Tudo que sai dali é injustificável. Se é injustificado, gera desconto e ainda redução das férias, certo? Se eu faltei durante todo o meu período aquisitivo, durante todos os 12 meses do período aquisitivo, até 5 faltas, eu vou continuar tendo meus 30 dias de férias. Agora, se eu faltei entre 6 e 14 vezes, aí eu só tenho 24 dias de férias. Se eu faltei entre 15 a 23 dias, eu só tenho 18 dias de férias. E se eu faltei entre 24 e 32 vezes, eu tenho 12 dias de férias. Se eu faltei mais de 32 vezes, injustificado, e consegui a façanha de não ser demitida, porque vamos combinar, né? Mas de 32 vezes injustificada, eu perdi o meu direito de férias. Mas na iniciativa privada é muito difícil disso acontecer, né, pessoal? Mais de 32 vezes injustificadas, complicado, né? Não ser demitido antes, mas enfim, tá? A mudança trabalhista trouxe algumas observações. A primeira, a concessão em 3 períodos. Então, eu tenho a concessão de férias, elas podem ser subdivididas em 3 períodos, e o início das férias é vedado que aconteça 2 dias antes de feriado ou de repouso semanal remunerado. A linha de raciocínio é: temos feriado amanhã, não posso começar minhas férias hoje, tá? Tem que ser no mínimo 2 dias úteis antes, porque senão também o trabalhador sai perdendo muito, né? Começa um dia só de descanso e daí já vem feriado e mais final de semana. Suponhamos que o feriado é sexta, né? Então eu não trabalho sábado e domingo, sexta-feira é feriado. Posso começar as férias na quinta? Não seria justo, né? Porque daí eu só não trabalho na quinta e já conta quinta, sexta, sábado e domingo. 4 dias das minhas férias por causa de um, então essa é a essência, né? Para o trabalhador não perder demais, certo? A comunicação de férias é no mínimo 30 dias antes e tem uma observação. Quando eu tenho membros da mesma família que trabalham na mesma empresa, a empresa, ela tem que dar as férias juntos para esses membros da família, tá? A menos que seja impossível. Por exemplo, suponhamos que são 2 contadores na empresa e os 2 são marido e mulher. Aí não tem como, né? Porque um substitui o outro. Mas tirando essas características, né? Se só forem os 2 naquele setor e um substitui o outro, se não for isso, tem que se organizar para ter na mesma data. A empresa tem que ajustar, ela escolhe, mas ela tem que dar na mesma data, tá? E aí nós vamos para o nosso último tópico, que é o tópico da rescisão, tá? Quais são os tipos de rescisão? Rescisão sem justa causa, quando é por iniciativa do empregador, é a dispensa, né? É o pedido de demissão, tá? Então, sem justa causa, tanto por iniciativa do empregador, que a gente diz que é dispensa, quanto o trabalhador pede a demissão. Temos a rescisão por justa causa, que é por iniciativa do empregador e iniciativa do trabalhador, que é a rescisão indireta, tá? Temos a antecipação do contrato de experiência, quando eu quero acabar antes daquele período de 45 dias mais 45 dias. Nós temos no término do contrato de experiência. Nós temos por prazo determinado, tá? Que é quando eu tenho uma definição específica, eu tenho data para acabar.
Tem a rescisão que pode acontecer por morte, tem a rescisão que pode acontecer pela aposentadoria, pelo término da empresa ou por comum acordo entre todas as partes, tá? Que essa é a novidade. Nem dá para dizer que é muita novidade, mas enfim, da reforma trabalhista. Ah, então, de comum acordo significa que os dois estão de acordo e aí é uma série de regrinhas que facilitam as duas partes previstas lá na CLT. Certo, pessoal? Aqui tem as referências e na próxima aula a gente aprofunda ainda mais alguns desses tópicos. Aguardo vocês. Até lá!